aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, tá bom. Seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Larissa e eu sou professora de Química e essa aqui é a quarta aula do nosso curso de Química Básica. Então, começando aqui, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre modelos atômicos. Então, nós vamos falar das teorias que surgiram quando se começou a falar em uma coisinha chamada átomo. Então, o que acontece é o seguinte, ó, essa composição da matéria, por muito tempo, foi perguntado, cara, do que a matéria é composta? A gente sabe que a gente estuda matéria, mas, pô, do que a matéria é composta? E aí, dois caras, um deles chamado Leucipo ou Leucipo e o outro chamado Demócrito, lá em 500 a.C. e 460 mais ou menos antes de Cristo, eles formularam uma teoria que dizia o seguinte: quando você pega, sei lá, um pedaço de matéria e você começa a dividir esse pedaço de matéria, então, por exemplo, uma folha de papel, vai chegar um momento que você não vai conseguir dividir mais isso. E aí, eles falaram, então, que existiria um limite quanto ao tamanho das partículas. Eles falavam que as partículas, elas se tornavam tão pequenas que elas não podiam mais ser divididas. E para essas partículas, eles deram um nome de átomo. Então, o átomo, para o Demócrito e para o Leucipo, era uma partícula pequena que era a menor parte da matéria e que você não conseguia mais dividir ela. Então, para o Leucipo e para o Demócrito, era isso. Só que existia um cara nessa mesma época que se chamava Aristóteles, tá? O Aristóteles também era um filósofo, né? Assim como o Leucipo e o Demócrito, só que ele não acreditava nessa composição. Ele acreditava na ideia de um cara chamado Empédocles. O Empédocles, ele dizia o seguinte: tudo que existe na natureza, tudo que a gente conhece por matéria é composta basicamente de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E quando você combina esses 4 elementos de maneira diferente, você consegue obter tudo que se tem no universo. E por muito tempo as pessoas acreditaram nessa teoria, tá? De que a matéria era constituída desses 4 elementos. Depois de um tempo, lá em 1808, surgiu um cara chamado John Dalton, que estava estudando a matéria e ele retomou essa teoria dos filósofos, que eram o Leucipo e o Demócrito, e ele disse que o átomo era isso daqui, basicamente, ó. Uma esfera. Essa esfera, ela era maciça, ou seja, ela era completamente fechada com massa, tá? Então, dentro dela, tudo era preenchido. Essa esfera, ela era indivisível, ela era indestrutível e ela não tinha carga elétrica. E ele também falou que átomos de elementos diferentes, eles tinham propriedades diferentes, ou seja, eles tinham, por exemplo, uma massa e um tamanho que era diferente e cada átomo se diferenciava por isso. Só que esse modelo do Dalton, ele tinha um problema. Lembra que eu falei, ó, que o modelo, ele dizia que o átomo não tem carga elétrica. Só que isso não explicava, então, por que a matéria ela tem uma interação elétrica com as coisas. Então, lá em 1903, veio um cara chamado J.J. Thomson e ele fez um experimento. Ele utilizou o recipiente, esse recipiente é fechado completamente, só que aqui nesse ponto você tem uma pequena abertura por onde você passa, por exemplo, gases para preencher aquele tubo. Tá? Então, esse tubo ele é preenchido com gases. Nesse tubo, você tem aqui 2 eletrodos. Um se chama cátodo e o outro se chama ânodo. O cátodo é o polo negativo, o ânodo é o polo positivo. Nesses eletrodos, você tem os dois ligados a uma fonte, tá? Essa fonte era uma bateria. O Thomson, ele observou o seguinte: toda vez que ele ia fazer esse experimento, né, com o gás ali dentro, esse gás estava a uma pressão baixa, tudo mais, toda vez que ele vinha fazer esse experimento, que ele ligava essa fonte, saíam raios que iam exatamente nesse sentido aqui, ó, do cátodo sempre para o ânodo, ok? Então, sempre saía do cátodo e ia para o ânodo, e vai sempre do cátodo para o ânodo. E aí ele chamou esses raios de raios catódicos. Sobre esses raios, ele fez 3 proposições. A primeira delas: esses raios, eles possuem carga negativa. O que acontece? O Thomson, ele estava fazendo experimento, ele observou os raios,
O que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi inserir aqui nessa ampola um campo elétrico. E ele observou que toda vez que ele ligava o campo elétrico, que ele colocava um campo elétrico aqui dentro desse tubo, ele percebia que esses raios catódicos, eles sempre eram desviados. Porque esses raios, eles sempre se moviam em linha reta. Só que ele percebeu que eles eram desviados quando o campo elétrico entrava em ação. Então, esses raios eram desviados. E eles eram sempre desviados para o polo positivo, tá? Então, eles desviavam, se o polo positivo estava aqui em cima, eles desviavam para cima. E aí o Thomson falou, bom, esses raios, então, eles só podem ter carga negativa, porque vocês sabem, né, que cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Outra coisa é que esses raios possuem massa. E como que ele descobriu isso? Ele tirou o campo elétrico dali e dentro ele colocou uma hélice, tá? Uma hélice pequenininha colocou lá dentro. E ele percebeu que toda vez que ele ligava a fonte e os raios eram liberados, a hélice movia. Então, a hélice se mexia. Alguma coisa só pode mover outra, né? Retirar ela do lugar ou mover, enfim, se tiver massa. Então, esses raios também tinham massa. E ele também propôs que esses raios, né, as partículas que estavam nesses raios eram um componente do átomo. E aí ele chamou essas partículas de elétrons. Baseado nesse experimento, o Thomson, ele propôs o seu próprio modelo atômico, que era o modelo atômico para o Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Então você tinha uma esfera que era maciça também, igual o Dalton, só que ela tinha uma carga e essa carga ela era positiva, tá? Então era uma esfera maciça de carga positiva. Nessa esfera maciça, você tinha os elétrons. Então, você tinha elétrons ao redor da esfera e dentro dela também. Esses elétrons, a gente sabe que tinham cargas negativas, então a quantidade de cargas positivas e negativas era equivalente. E o átomo, ele era classificado como uma estrutura neutra. Por quê? Se você tem 20 cargas negativas e 20 cargas positivas, elas vão se anular. Então, o átomo era uma estrutura neutra. Esse foi o modelo do Thomson. O terceiro modelo é o modelo do Rutherford. O Rutherford, ele, na verdade, ele estava fazendo experimentos, eles estavam estudando e ele resolveu fazer um experimento para testar o modelo atômico do Thomson. Isso foi em 1911. Ele fez um experimento. Esse experimento era o seguinte, ó. Você tinha aqui, ele estava estudando de acordo com a radioatividade. Tá? Eles tinham recém descoberto a radioatividade, ele estava estudando isso. Então, o que aconteceu? Esse aparato era o seguinte, você tinha aqui um cubo, esse cubo era de chumbo. Nesse cubo, ele era todo vedado, mas tinha um buraquinho. Tá? Nesse buraquinho era onde passariam as partículas. Na frente desse buraquinho, o Rutherford, ele colocou uma folha bem fininha, tá? Uma lâmina de ouro. E em volta dessa lâmina de ouro, ele deixou só um espacinho aberto, que está aqui, ó. Então, deixou esse espacinho aberto aqui para passar as partículas e elas poderem chegar até a lâmina de ouro. Então, esse aparato aqui que ele colocou para segurar as partículas era um aparato que tinha na sua estrutura interna aqui uma substância que, quando você agita essa substância, ela libera uma luz. Tá? Ela fica fluorescente. Sabe aquelas pulseirinhas de festa que elas são de cores neutras e quando você mexe elas, elas acendem? É basicamente aquele material, tá? Então, aqui dentro você tinha essa configuração. Por quê? Quando as partículas, ele achava que todas as partículas passariam, então quando elas batessem aqui no fundo, ele ia ver exatamente o ponto que elas bateram, porque nesse ponto, a substância que estava no aparato, ela ia acender. Então, ele liberou aqui as partículas alfa, que são partículas radioativas, né? São partículas que têm carga elétrica, e essa carga é positiva, tá? Então, as partículas alfa, elas são positivas. Ele liberou e acontecia 3 coisas. A primeira dessas coisas era o seguinte: a maioria das partículas alfa, elas atravessavam a lâmina. Ok, era isso que ele esperava, que atravessassem mesmo. Mas uma coisa que ele não estava esperando era isso daqui. Algumas partículas, elas desviavam e as outras retrocediam. Então ele pensou, pô, deve existir dentro do átomo uma parte que é vazia. E aí, a partir disso, ele fez o seu modelo atômico. Então, o modelo atômico do Rutherford era o seguinte: você tinha um núcleo, que aqui está desenhado de vermelho, e você tinha uma eletrosfera. Essa eletrosfera é como se fosse
fosse uma atmosfera onde fica os elétrons rondando ali. Então, imagina um sistema planetário, imagina o nosso sistema solar. Você tem o Sol e os planetas ficam orbitando ao redor do Sol. Era exatamente isso que acontecia. O Sol era o núcleo do átomo, e aí você tinha os planetas orbitando. Os planetas são os elétrons. Então, eles ficam orbitando ao redor do núcleo. Então, você tinha um núcleo e uma eletrosfera. E a eletrosfera é esse espaço que os elétrons têm para orbitar. Então, esses elétrons ficavam na eletrosfera, que ficava em volta do núcleo. Esse núcleo, ele é pequeno e denso. A eletrosfera, essa eletrosfera onde os elétrons ficavam rondando ao redor do núcleo, ela é cerca de 10.000 vezes maior do que esse núcleo. E essa eletrosfera, ela era vazia e tinha apenas os elétrons rondando ali. O resto do espaço, onde não estava ocupado por elétron, é vazio. Uma coisa importante a ser destacada sobre esse modelo é que a massa do átomo para o Rutherford ela era concentrada toda no núcleo. E o último modelo atômico é o modelo do Rutherford-Bohr, que é basicamente o Bohr, ele pegou o modelo do Rutherford e aprimorou ele. Porque existe uma teoria da mecânica quântica que diz que uma coisa, quando ela está em movimento, qualquer coisa que está em movimento, está emitindo energia o tempo todo. Então, o modelo do Rutherford, ele não explicava por que os elétrons estando em movimento, por que eles não se chocam eventualmente com o núcleo. Os elétrons, eles iam perder essa determinada energia e eles iam entrar em uma órbita espiral. E, eventualmente, eles iam se chocar com o núcleo. E o modelo do Rutherford não explicava por que isso não acontecia. Foi daí que o Bohr começou a estudar esse modelo e aprimorar ele. O Bohr, ele disse que as órbitas dos elétrons, elas não são elípticas, e sim circulares. As órbitas, elas são, então, circulares e você tem níveis de energia. Você tem 7 níveis, que o Bohr chamou de camadas, mas que hoje a gente conhece como níveis, tá? Então, você tem aqui 7 níveis de energia. O Bohr, ele chamou pelas letras do alfabeto. Então, o nível 1 era a letra K, depois você tinha L, M, N, O, P e Q. Hoje a gente conhece a camada K como nível 1, a camada L como nível 2, a camada M como nível 3, N nível 4, O nível 5, P nível 6 e Q nível 7. Baseado em algumas outras teorias também, o Bohr ele disse que a energia dos elétrons ela é quantizada, ou seja, cada nível de energia, cada camada que você tem dentro do átomo tem uma determinada quantidade de energia que ela suporta. Então, a camada 1, ela tem uma quantidade de energia que é menor que, por exemplo, o nível 7. Então, o nível 7, ele tem muito mais energia do que o nível 1, por exemplo. E essa energia, então, ela é crescente. Conforme mais longe do núcleo, conforme as camadas vão avançando, você tem essa energia crescente. Então, o nível 7 tem mais energia que o nível 1, por exemplo. Então, isso ficou conhecido como quantum de energia, né? Você tem uma quantidade de energia suportada dentro de cada nível de energia. E ele falou também que os elétrons, eles podem praticar um negócio chamado salto quântico. O que é isso? Os elétrons, eles podem estar em uma órbita e saltar para outra órbita tranquilamente se eles receberem uma determinada quantidade de energia. Então, esse era o modelo do Bohr. Uma coisa muito importante de falar sobre o modelo do Bohr é o seguinte: o Rutherford falou que dentro do núcleo você tinha apenas prótons. Só que isso não explicava por que o núcleo ele não tinha uma repulsão, né? Porque você tinha cargas de mesmo sinal unidas e elas se repelem. Então, esse núcleo seria muito instável. Isso não explicava, então, por que esse núcleo era estável e não instável. E aí, o que acontece? Veio um cara, em 1932, chamado de James Chadwick, que ele estava estudando isso também, ele era aluno do Rutherford, ele estava estudando isso, e ele descobriu, né, através de um experimento, algumas partículas que emitiam uma determinada quantidade de radiação, e essa radiação era neutra. Tá? Ela não tinha carga. E foi daí que ele descobriu as partículas chamadas de nêutrons. Ele descobriu que essas partículas, elas tinham aproximadamente a mesma massa que os prótons, e dentro do núcleo você tinha a concentração da massa entre os prótons e os nêutrons. Então, na aula de hoje, nós vimos os modelos atômicos mais conhecidos, que são
os modelos atômicos do Dalton, do Thomson, do Rutherford e o modelo de Rutherford-Bohr. Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo o que você está achando das aulas e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis, fui!